Vai lá, pode começar. Pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende de que horas as pessoas estão vendo, né? Então, E já estamos aqui hoje gravando mais um episódio do AmaCast. O AmaCast tem sido fantástico aqui. Se você não conhece ainda o nosso canal, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreva no canal, veja aí os outros papos que a gente teve, várias conversas assim muito legais assim, sobre temas bem interessantes assim para o nosso ambiente aqui, tá? Hoje sem a Jaira, né? Mas já estamos aqui com Eu voltei, gente, eu voltei. Agora é pra ficar. Agora eu voltei. Agora... Aqui é meu lugar. Aqui é o seu lugar. Perfeito. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Suzana, tá? Suzana, seja bem-vinda. Assim. muito obrigada. Que bacana que você pôde vir. E eu vou deixar a tua apresentação até o critério, né? Você que... Tá ótimo. Oi, pessoal. Tô super aqui me achando, porque sempre fui consumidora de podcast. Então, sentar nessa mesa aqui é muito interessante, né? Poder bater esse papo, dialogar. Quero agradecer muitíssimo. Obrigada pelo convite, Valdemir. Fiquei super contente, né? Uma honra. E estou aqui disposta, né, pra gente ir aí desenrolando sobre esse assunto que nos tanto bate a porta, né? Sim. Que é o autismo e os cuidados que a gente precisa ter com esse público, né? Esse público, né? Deixa eu dizer uma coisa, que eu já aproveitar que a gente tá aqui, que eu lembro que lá nos primeiros episódios você apresenta, você diz onde a gente tá, né? A gente tá aqui na AMA, né? Associação de Amigos dos Autistas, aqui em Teresina, Piauí. Este aqui é o nosso estúdio. Fantástico, né? Eu lembro que você sempre fazia isso e a gente, nos últimos episódios a gente não tinha feito isso, tá? Sim. Nós estamos aqui na AMA Teresina, tá bom, gente? Suzana, então, me fala aí de você. Como é que foi a tua trajetória? Você tá fazendo o quê? Como é que... Então, sou psicóloga infantil e também atendo o público adolescente, né? Minha trajetória começou antes mesmo de eu imaginar o que a psicologia significava. E isso fez mais sentido para mim atualmente, porque quando eu me encontrei, né, no atendimento do público autista, eu me dei conta que isso já sempre esteve em contato na minha vida, né? Então, eu me dei conta de que estudei com um rapaz com autismo quando eu tinha 8 anos, né? E me estranhava muito ver aquela situação de uma criança que não acompanhava a turma, né? Ele ficava engatinhando na sala de aula e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali, né? No ensino médio também tive contato com outro colega na sala de aula e também me aproximei dele. Ali foi onde eu percebi uma sensibilidade que eu consegui desenvolver, sabe? De me colocar um pouco mais próxima, porque eu percebia um isolamento, né? Um comportamento realmente diferente dos outros colegas. Isso também acrescenta uma pequena pauta, que é da inclusão, né? A importância da inclusão nas escolas, né? A doutora Suzana, ela teve esse contato e fez com que ela criasse mais empatia, tivesse mais uma sensibilidade em relação a pessoas autistas. Isso é muito bom. Sim, com certeza. E assim, isso fez muita diferença, né? Porque a gente constrói o profissional que é. Não tem como, a gente fala na psicologia, né? O psicólogo é neutro, mas não tem como dissociar uma coisa da outra. Sim. A pessoa que você se torna também é a pessoa que você é na clínica ou no espaço que você ocupe enquanto profissional. Nossa, né? Isso ficou bom, é um corte. Muito bom. Isso no shopping. Suzana, me fala uma coisa. Você tem... Quando a gente conversa com o psicólogo, assim, eu falo assim, tem mó jeito de psicólogo. Parece que nasceu, não. Essa menina bem aqui é psicóloga. Desde criança você sabia disso, no ensino médio? Como é que foi a tua trajetória até chegar na psicologia? Não é a primeira vez que eu escuto isso, né? É comum. Acho que a gente tem uma coisa em comum, esse feeling, né? Esse tom de voz, um jeito assim, você é tão calma. Assim. Então, minha mãe também é psicóloga. Né? Então, assim, tá na minha veia, né? Posso falar que corre em mim o que eu aprendi na vida com ela e na parte profissional. Ela acabou saindo um pouco da profissão no período que eu estava ali na decisão de ensino médio, vestibular e tal. Mas a psicologia estava ali como um sinal, né? Apesar de eu não ter acompanhado a trajetória dela na psicologia em si, sinalizava para mim que era uma oportunidade. Era um dos nichos que eu poderia me encaixar. Algum dos nichos, né? Então, aquela história de teste vocacional, o que é que eu mais me identifico... E aí, eu, sem entender muito bem, de fato, o que a prática significava, acho que todo mundo chega um pouco meio perdido, né, na faculdade. Não sabe exatamente o que foi a minha faz, decisão, né? E assim, eu comecei, na verdade, fazendo direito e psicologia ao mesmo tempo. No final do primeiro ano, eu pensei, o que eu tô fazendo aqui no direito ainda? Eu tô perdendo a oportunidade de explorar mais ainda a psicologia. Né? Então, foi a minha decisão trancar o direito e continuar na psicologia de fato. E assim, para mim sempre fez muito sentido, sabe?
desde a base teórica, que apesar de ser mais distante da prática, eu me empolgava em estudar tudo aquilo, né? E aí, no decorrer do curso, eu fui me aproximando de algumas temáticas que me chamaram mais atenção ainda, né? Então, quando eu paguei a disciplina de psicologia escolar, foi quando eu tive o primeiro contato com a teoria da parte da inclusão, por incrível que pareça, já no meio do curso, né? Até um déficit que a gente acaba tendo de trabalhar esses conteúdos de forma mais incisiva, mais intensa. Mas que bom que eu tive, né? E aí, entrevistei uma psicóloga escolar que trabalhava também com a inclusão na escola. Então, foi aí que me acendeu uma luz. Isso aconteceu justamente na época da pandemia. Então, eu precisei sair daqui de Teresina, ir para minha cidade e ficar assistindo aula online na minha cidade, né? O que foi uma mudança muito difícil. Né? Todos nós enfrentamos um momento muito não foi fácil pra ninguém. Desafiador. E aí, nesse momento, eu tive contato, né? Graças a toda a nossa imersão no mundo online, né? No mundo digital, com os conteúdos no Instagram mesmo, assim, né? De acompanhamento terapêutico e do trabalho com crianças com autismo. Como aquilo tinha me chamado a atenção na disciplina de psicologia escolar, eu disse, opa, eu vou entrar bem aqui. Né? Então, o que aconteceu? Em 2020, o semestre encerrou em junho, né? E aí eu resolvi trancar o segundo semestre da faculdade para poder retornar só quando voltasse presencial. E me dediquei a fundo na teoria, né, do acompanhamento terapêutico, né? Que hoje foi importantíssimo para criar a psicóloga que eu sou, né? E continuo ainda como acompanhante terapêutica mesmo como psicóloga. Então, eu tive ali um contato, né, com a análise do comportamento, que era a abordagem que eu já me chamava a atenção, né? Já batia o coração mais forte. A abordagem clínica é essa. Isso, a minha abordagem. A análise do comportamento. E aí, quando eu retornei para Teresina, eu consegui um contato com um amigo, um estágio numa clínica de psicologia com o César Soromenho, que foi, assim, uma referência para mim, né? Então, ele me deu essa oportunidade, as portas se abriram, né? Eu busquei e consegui o estágio. E aí, lá eu comecei a ter o contato com a prática, né? Na clínica, com as crianças, Você viu com as famílias. Que é o que eu quero mesmo. E aí, o que eu tinha visto ali na teoria, gente, isso tudo tá se encaixando na minha cabeça de uma forma que faz tanto sentido, né? E foi aí onde eu comecei, né? Dei esse pontapé. Então, depois do estágio na clínica, eu consegui um estágio na escola também, né? Para acompanhar crianças em sala de aula que tinham necessidades especiais, né? Como ainda se chama na nomenclatura. Então, tive contato com autismo, com o TOD, né? Com o transtorno opositor desafiador, com o TDAH também, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, depois disso, eu fui continuando na mesma caminhada. Consegui a oportunidade de atender uma criança que era paciente da clínica Soromenho. Comecei a atendê-lo em casa. Então, a partir desse momento, eu entendi que o meu papel era importantíssimo para conseguir favorecer o atendimento daquela criança. Porque, às vezes, o espaço da clínica é muito restrito. Né? Então, quando você invade outros espaços, começa a observar o comportamento daquela criança em outros espaços e como você pode ser suporte para ela, começa a fazer mais sentido ainda, porque a gente vê resultado. Né? Então, às vezes, você imagina que um acompanhamento na clínica pode ser suficiente, mas não. Ela pode precisar, sim, né? Essa criança, esse adolescente pode precisar, sim, de uma intervenção em outros espaços. Sim, a tua trajetória aí, como para chegar na psicologia, o jeito que você chegou, você não chegou daquele jeito clássico, né? Você veio primeiro da prática e tal. Isso torna você, assim, acho que o que você viu quando a gente vê a teoria e depois a prática, é diferente de você ver a prática e depois você ver a teoria, né? Sim. Você tá falando essa tríade aí, né? Escola, família e a terapia, isso é uma coisa basilar aí da psicologia infantil, né? Então. Eu não atendo crianças, mas eu sei que gira muito em torno disso daí. Às vezes as famílias atrapalham, às vezes a escola atrapalha e fica naquele... Pois é, eu tive uma experiência muito rica, né, na escola, tanto como estagiária, quanto como acompanhante terapêutico individual de uma criança, né? E aí, assim, é impressionante como o acompanhamento, ele vem como uma ferramenta de inserção dessa criança no espaço, na sociedade, de fato. Porque a escola, às vezes, pode comentar, né, na devolutiva com os pais, é uma criança ótima. Mas ótima para quem? Porque a escola se agrada de uma criança que tá quietinha no canto dela, que não atrapalha a turma, que permanece sentada, né? Que
segue instruções. Mas e a socialização dessa criança? E a saúde emocional dessa criança? Como é que tá, né? Então, e aí quando a gente percebe que isso está afetado, o acompanhamento terapêutico vem como ferramenta para, de fato, ali, no dia a dia, ser suporte. E suporte que eu digo é poder falar uma frase para a criança repetir para o coleguinha. E às vezes parece um pouco mecânico, né, na verdade. Só que quando a gente vê que aquilo serve de suporte verbal, de modelo verbal, e que ele começa a generalizar, então ele começa a responder só, sabe? O coleguinha pergunta, o que você trouxe de lanche? A criança não consegue responder. Eu posso estar ali para dizer, olha, fala para ele, você trouxe biscoito. Eu trouxe biscoito. E mais na frente, quando o colega pergunta, ele consegue responder. Sim. Eu trouxe um iogurte que a mamãe colocou. E você, sabe? Então, assim, ver isso acontecendo parece legal, mágico, mas é análise do comportamento. Então, o acompanhante terapêutico teria uma intervenção mais de conseguir que a pessoa adquira autonomia, independente de comandos que sejam dados. Possivelmente não vai ter esses comandos todos os momentos da vida dela. Essa pessoa não vai ter esses comandos o tempo todo, né? Então seria mais para adquirir a autonomia, né? Seria importante as pessoas terem essa noção, porque eu, por exemplo, sou diagnosticada autista e eu tive um acompanhante na universidade. Né? Esse acompanhante me ajudava a entender, a aprender o conteúdo que era passado no mestrado. Eu senti muita falta disso na escola. Olha só. Eu não acompanhei a escola, eu fui convidada a sair da escola e tive que fazer supletivo. Na época não existia EJA, era supletivo. E eu tive que fazer supletivo para poder concluir o ensino médio. Né? Então, eu não sei praticamente nada, não levei conteúdos muito consistentes dos meus anos escolares, da escola regular. Né? E é importante as pessoas perceberem, tanto que é importante o acompanhante terapêutico para fazer essa ponte entre a pessoa e a sociedade. A grande parte da sociedade de uma criança se trata da escola. A escola é uma sociedade inteira para aquela criança. E é importante as pessoas saberem, tanto que é interessante, importante ter um acompanhante terapêutico na vida dela. Nossa, Ana, eu realmente sinto muito, assim, de perceber que você precisou passar por isso, né? Que não teve esse suporte, esse acolhimento, né? Ser olhada com cuidado, de fato. Porque essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever, né? Obrigado por compartilhar a sua vivência. E assim, você foi falando e eu me lembrei de uma fala de uma professora do primeiro curso que eu fiz de inclusão do autismo na escola, que ela falou, gente, a obrigação de vocês é perder o emprego. Eu disse, como assim? Gerar autonomia, né? Vocês precisam fazer com que essa criança se torne tão independente ou precise tão pouco de ajuda que ela possa se colocar naquele espaço também sozinha. Né? Que no momento que você é introduzido naquele espaço, talvez ela precise de bastante ajuda. De suporte verbal, de suporte físico, mas isso varia, né? Depende do nível de suporte, depende do contexto da escola. É claro que depende de muitas variáveis, mas a intenção maior é essa. E é importante também dizer que as pessoas pensam muito na questão de sair do espectro. É importante voltar essa questão porque muita gente diz que a pessoa saiu do espectro e não precisa mais de suporte. Autistas precisam de suporte em muitas ocasiões da vida, independente de ajuda que elas recebam, o manejo é necessário a vida toda. É uma questão que precisa a sociedade inteira ter noção, porque muita gente pensa que há uma certa... Uma melhora... Eu não estou dizendo que a pessoa autista não é uma pessoa que você queira conviver porque não tem cura. Não existe isso de cura autista. Né? As pessoas imaginam que pessoas autistas que têm um acompanhamento desde criança, apesar de eu ainda não ver tantos trabalhos acadêmicos de pessoas que iniciaram
crianças o tratamento em aba, por exemplo. Eu não sei ainda de resultados de pessoas que cresceram tendo uma Sim, já não existe isso. ainda não existe na literatura. Pelo menos eu ainda não vi um trabalho fechado em aba que diga que a pessoa que teve uma intervenção de bem criança. Porque o que eu sei, o que aconteceu comigo é que com as mudanças do ambiente que são... Não tem como a gente controlar o ambiente. Com as mudanças ambientais, vão surgir comportamentos diferenciados o tempo todo e a gente precisa de uma intervenção de apoio, sim, a vida toda. Não querem dizer que a gente não chega a uma autonomia X que faz com que a gente consiga lidar com certas situações no dia a dia de maneira mais... Funcional. Mas o que eu quero dizer é necessidade de apoio tem que ser vista como uma necessidade muito, muito latente, muito visível na pessoa autista, e a sociedade inteira tem que ter essa sensibilidade, exatamente. Ainda bem, Valdir, que você está aqui. Tem que ter essa sensibilidade para aprender o comportamento autista e saber também auxiliar nessa questão do manejo, né? do apoio. A gente pensa assim, quando você vê alguém adulto, uma pessoa autista adulta ou mesmo criança, né? Que ela consegue se regular ou ela consegue se adaptar a algum processo. Aí você pensa assim, mas a que custa? Quais são os custos que ela está tendo internos para se adaptar àquilo ali? Aí parece, como a gente olha, vê só o resultado, a gente acha assim, não, essa pessoa ela não precisa mais de suporte. Acho que meio que isso é uma reivindicação, vamos dizer assim, não é porque a pessoa chegou a fazer isso, ela não precisa sofrer tanto para fazer isso, né? A gente precisa adaptar-os. Agora, uma outra questão que eu quero trazer para vocês dois, inclusive, assim, é muito comum, mesmo não atendendo crianças, né? Chega muito na clínica de demandas. Aí a pessoa fala assim, Valdemir, meu filho foi diagnosticado com autismo. Não é todo mundo que tem condições financeiras suficientes. Nossa, eu vou pagar o melhor acompanhante terapêutico, vou pagar o melhor neurologista. Tudo. Aí a gente tem que meio que dar um encaminhamento, assim, isso, né? Dependendo da idade que a criança tá, algumas terapias têm um resultado melhor, né? Como é que você pensa isso? Em que momento, onde eu vou investir, assim, eu vou pegar o meu recurso que a família tem, aí eu vou investir no neurologista, eu vou investir no psicólogo, eu vou investir no acompanhante terapêutico, numa escola boa. O que você pensa sobre isso, assim? Sim. Então, é uma questão que transpassa muitas outras questões, né? Porque, de fato, depende também essa parte do investimento público, sim, né? De pessoas que muitas vezes não têm acesso nem sequer à informação. Imagine ao tratamento. Mas, por isso que a gente está aqui, né? Para tentar, de alguma forma, dar esse suporte, né? Essa orientação. E, assim, o que a análise do comportamento traz para a gente, existem alguns estudos que mostram, né, com evidências mais robustas, né, mais bem elaboradas, de que, a longo prazo, crianças com acompanhamento em análise do comportamento têm um resultado, né, de autonomia, de desenvolvimento de habilidades com de fato, significado, né, com força. Mas, o que a gente pode pensar em relação a uma família que, por exemplo, não tenha essa possibilidade de pagar um psicólogo particular, uma equipe multiprofissional? Sim. É conseguir instrumentar essa família para, nas sutilezas do dia a dia, de alguma maneira, conseguir treinar, né, entre aspas, as habilidades que estão em déficit, né? E essa orientação, ela é super relevante porque a gente precisa de uma certa intensidade, né, nesse trabalho. Porque no autismo, a gente fala de um desenvolvimento cerebral, né, contínuo, e que existem momentos do desenvolvimento do infantil que as podas neuronais acabam, né, dificultando a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de aprender mais e mais, né, de forma geral, tanto cognitiva quanto em relação a habilidades do dia a dia, né, de vida diária. Então, assim, o que eu penso? Instrumentalizar essa família, né, investindo em um psicólogo que possa, de fato, montar um plano terapêutico individualizado, fazendo uma avaliação minuciosa para entender o que a minha criança
consegue fazer o que ela não consegue? Quais são as potencialidades dela e quais são as dificuldades que mais têm relevância naquele contexto? Porque, às vezes, para a escola, um objetivo principal é, eu preciso que ele escreva. Mas se a criança tem 6 anos de idade, ainda é não verbal, tem muitas dificuldades, como de seguir instruções simples, né? De entender alguns comandos, de fazer pedidos, sabe? Então, assim, a gente precisa entender o que é prioridade para aquela criança. E se de fato faz sentido para aquela família esse tipo de intervenção. E aí é que a gente entra no tópico da relevância social. E a relevância social não se diz respeito só à sociedade, mas para aquela criança também, para aquela família. Né? Então, eu entendo dessa forma, apesar de ser um desafio. Porque eu não posso dizer, Valdemir, instrumente a família que lhe disse isso a ir para o CAPS infantil de Teresina, porque existe uma fila gigantesca. Oriente sua criança a ir no ambulatório tal, ou ir na clínica escola de tal faculdade. Porque existe uma realidade muito cruel nesse sentido. Né? A gente tem que ser realista, de fato. Então, existem clínicas que fazem um certo plano social, né, de atendimento, que acaba, às vezes, conseguindo atender a necessidade daquela família. Mas é uma questão tão ampla que eu não consigo dar uma resposta simples para isso. Agora, essa dupla, né, um bom terapeuta e um bom acompanhante terapêutico, acho que talvez gera um impacto maior, assim, né, no comportamento da criança, na funcionalidade. Vão trazer para ela habilidades, assim. O acompanhante terapêutico, ele sempre está vinculado ao psicólogo, né? O psicólogo infantil. Ele que faz o plano, né? Que você estava falando. Ele faz o plano terapêutico, vai... Todo acompanhante terapêutico é psicólogo? Não. Sabe o que acontece? O acompanhamento terapêutico, ele surge no movimento de antipsiquiatria, por volta da década de 60, né? Então, veio de uma realidade que a psicologia ainda estava se formando enquanto profissão, de fato, com renome. É muito jovem, né? Então, assim, a gente entende que o acompanhamento, a literatura traz, né, na verdade, que vem principalmente da psicanálise. Então, na época, possivelmente, nem todo psicanalista era psicólogo também, né? Então, surge como um movimento para dar suporte no processo de desinstitucionalização, que foi a saída dos pacientes psiquiátricos da instituição hospital psiquiátrico. Né? Então, como é que eles iam reinserir aqueles pacientes na sociedade? Imagina um homem de 50 anos com esquizofrenia que passou 20 anos dentro de uma instituição. Então, o acompanhamento terapêutico surgiu nesse contexto. E aí, isso veio se aproximando da prática da psicologia aos poucos. Tanto é que existem alguns estudos que questionam essa prática, porque a gente não existe unanimidade sobre essa profissão. Não existe uma regulamentação do acompanhamento terapêutico. Então, um terapeuta ocupacional pode ser um acompanhante terapêutico, porque ele tem uma graduação na área da saúde, tem uma propriedade para exercer a profissão dele em outros espaços. Porque o que acontece? A gente entende que existe uma linha de raciocínio. Para atender uma criança com autismo, é preciso ter uma certa propriedade teórica para isso, certo? Então, assim, geralmente são estudantes ou profissionais formados nas áreas de psicologia, de pedagogia, de fonoaudiologia ou de terapia ocupacional. Até então, esse é o meu conhecimento. Né? Até porque na literatura também é algo bem breve. Então, a gente está percebendo que isso vem se aperfeiçoando mais recentemente. Né? Então, assim, você falou do plano, né? A gente precisa de um plano. Na análise do comportamento, a gente fala no aplicador ABA, né? Que também é o acompanhante, mas que ele segue as instruções de um supervisor daquele caso. Né? Então, eu, como acompanhante terapêutica, eu vou intervir de acordo com o que a pessoa, psicólogo, que atende a criança, me orienta. Né? Me instrumentaliza de fato. Então, não é uma intervenção que vem do nada. Para falar a verdade, eu sinto que há uma necessidade grande de implementar certas normalizações ou normatizações em relação à aplicação da análise do comportamento. Né? E eu acho que essa necessidade também vem acompanhando esse movimento também ativista de pessoas autistas que querem que
que dizem que a aba ela é muito mecanizada, faz com que a pessoa perca muito Sua espontaneidade, né? né? Então, eu acho que vem junto esse movimento. Inclusive, eu até eu falei da cura autista, mas autismo não é doença, gente. Eu queria só frisar isso, que a condição é uma condição de neurodiversidade, né? A pessoa apresenta certos comportamentos, mas não se trata de uma doença. Foi. Sei que vocês estão numa conversa muito acadêmica. Deixa eu fazer um adendo sobre isso. Geralmente o acompanhante terapêutico ele é estudante, né? Como a Susana falou. Curso de psicologia, curso de pedagogia, curso de fonologia. O que esses cursos eles têm em comum, né? Depois que eu venho muito tempo com quem é da área de pedagogia, a educação ela tem uma base muito analista, né? Ela se aproxima muito do Skinner, né? O que você mais vê no curso de pedagogia é o Skinner. Nossa, que bom saber disso. Aí, não sabia. Quando você tiver um contato mais assim próximo desse pessoal da área da educação, você vai ver que o pensamento deles é muito de analista do comportamento. Aí o que acontece? O terapeuta, o psicólogo, ele precisa desse apoio. Aí quando encontra um aluno do curso de pedagogia, por exemplo, que ele já tem essa base teórica, e para ele se torna muito mais fácil. Ele entende muito mais essa ideia de condicionamento, de funcionamento, que sem querer polemizar, é o que funciona com criança. Criança, se você for ver o desenvolvimento neurológico da criança, ela não tem abstração. Ela é muito o que ela faz, que são as bases do comportamento. Eu sou o meu comportamento. Até uma certa idade, é aquilo ali e cometendo crime de opinião é o que funciona para a criança. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Na minha infância, não se falava sobre aba. E o meu mundo inteiro mudou porque eu vi meus pais, que também é uma questão de condicionamento. Eu vi meus pais lendo muito. Então, eu entrei no mundo dos livros porque eu vi meus pais lendo. Né? Isso para as pessoas saberem que essa questão de condicionamento é mais uma nomenclatura que pode ser ressignificada. Sim. Ressignificada no sentido de que se eu vou aumentar meu repertório, vou saber falar o que eu quero, vou saber falar aquilo que eu sinto, é claro que eu vou me comunicar de uma maneira mais funcional. Mas a gente pode ressignificar essas nomenclaturas de tal forma que percam o peso de algo puramente... eu vou usar, entre aspas, mecanizado, ou puramente biomédico, ou puramente cartesiano. E assim, o Skinner, ele não inventou, né, análise do comportamento, ele só didatizou, é como o Vygotsky, que ele viu lá. Como é que a criança aprende? Um B com A barra. Aí o que isso é processo de repetição. Aí ele entende o quê? Que aquilo ali, aquele comportamento, ele traz um resultado. Eles só didatizaram a coisa. Sim. É o jeito que, por exemplo, você aprendeu, que eu aprendi, que é daquela escola mais mais antiga, não sabe? Mas chama de mais antiga. Mas era o jeito. Aí quando você olha aquilo, aí você vê, nossa, isso aqui funciona. É o que funciona, né? Para um jeito das crianças se adaptarem. Mas eu acho que a gente deveria realmente ressignificar muitos conceitos, porque as pessoas, principalmente os ativistas, eu sei porque eu faço parte do movimento ativista autista. E eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de introjetar de uma maneira mais leve essas nomenclaturas. Né? Por isso que há os embates entre o modelo biomédico e o movimento ativista autista. Sim, foi bem interessante vocês tocarem nesse tópico, porque é algo que tem me transpassado também com muita frequência, né? Principalmente recentemente nesse fechar de ciclo, né, da graduação, essa transição entre a graduação e, de fato, a prática como psicóloga, pelo que eu prezo, né? Porque, assim, sou pós-graduanda em análise de comportamento aplicada e antes sequer disso acontecer, eu já participei muitas vezes de discussões acadêmicas, né, em relação a esse grande debate do início da análise do comportamento ter sido, de fato, problemático. Porque imagina, o Watson pegou um bebezinho e mostrou para o mundo que o medo poderia ser ensinado para um bebê, uma emoção poderia ser ensinada de uma forma muito antiética, claro. Hoje isso jamais se repetiria, espero eu, de fato. Mas... Não que você saiba, né? Por mais que isso faça muito tempo, existem pessoas do ativismo, né, da neurodiversidade, que relatam com muita força essa questão de terem passado por violências na clínica, né? Então, assim, eu sinto
uma pena muito grande, né? E é uma vergonha, de fato, para nossa classe lidar com enfrentar essa realidade, que isso de fato já aconteceu. E talvez ainda aconteça, né? Mas o que a análise do comportamento tem prezado com muita força ultimamente é de se reinventar cada vez mais. E para além dessa questão do que todo mundo supõe ou às vezes observa e acha que é o principal, né? De condicionamento, de treino de habilidades de uma forma muito mecânica, a gente também preza por outras práticas que para além de qualquer ensino de habilidades, são mais relevantes. Assim. Então, o vínculo terapêutico, né, o quanto aquela criança se sente confortável no meu espaço, com a minha presença, o quanto ela demonstra, por mais que ela não fale, com sinais que ela pode sim demonstrar, é o que mais me mostra que a minha intervenção está funcionando ou não. Então, assim, essa criança precisa estar confortável, ela precisa se sentir à vontade, ela precisa me mostrar isso. Isso se chama assentimento. Né? Eu posso ter o consentimento dos pais para fazer uma intervenção, elaborar objetivos, ter os procedimentos específicos para treinar aqueles objetivos e chegar a um resultado específico. Mas se a minha criança chora, me bate, evita estar no meu espaço da clínica, por exemplo, se ela o tempo todo me sinaliza que não está confortável, por que eu vou continuar com aquele procedimento, com aquela intervenção? Então, esses dias eu estava atendendo uma criança e aí eu acabo estendendo para além da psicologia alguns ensinos da fonoaudiologia também, né? Porque quando a gente fala de equipe, tudo está misturado. Então, eu fui fazer uma atividade de imitação orofacial para uma criança que ainda não fala. Né? E ele ficou fazendo umas caretinhas, assim, quando eu fui pegando na boquinha, né? Para fazer a ajuda, o prompt, né? Que a gente chama. Que é para dar esse suporte físico nessa região. E ele fazia assim, fechava o olho. Eu olhei para ele, você não tá gostando? Não tá legal? Você quer parar? Ele olhou para mim assim e olhou para frente. Isso foi um sinal para mim. Para mim, isso representou, eu quero parar. Eu não tô confortável com isso. Então, eu paro. E foi curioso, porque eu tava gravando para mostrar pra fono também, né? Para mostrar para ela. E eu, olhando a gravação, ele realmente me mostrou que não queria, que não tava confortável para ele. E alguns podem falar que isso é comportamento de fuga. Então, ele tá evitando seguir a minha demanda. Mas, tudo bem, até que ponto faz mais sentido ensinar uma coisa, sendo que aquela criança me sinaliza claramente que aquilo tá sendo aversivo para ele, sabe? Então, assim, foi aquilo que eu pontuei. A nossa intervenção, né, intervenção que eu digo é cada pequeno passo desse que a gente traça na clínica com a criança, ela precisa ser pautada primeiramente nesse respeito à individualidade. Porque essa criança, ela tem voz, por mais que ela seja não verbal, né? Então, assim, o assentimento, ele fala sobre isso. É entender que a minha criança pode me dar sinais de que aquela intervenção pode estar sendo respeitosa ou não. Isso depende de toda uma avaliação, de toda uma observação. E o meu vínculo com a criança é o que mais me proporciona perceber isso. Né? Porque quando eu conheço o meu aprendiz, eu consigo acessar ele de uma forma muito mais humana. Né? Eu não tenho como olhar para aquela criança e dizer ele precisa aprender isso a qualquer custo. Família, eu percebi isso. Vocês concordam? Vocês percebem? Mãe, me ajuda a observar se isso se repete em outros espaços. Então, assim, eu venho, né, como esse enlace entre a equipe e a família. Porque eu estou na casa da criança, né? Mesmo como psicólogo, eu ainda continuo atendendo alguns dos meus meninos. E isso é muito transformador, porque eu consigo ser uma fonte de informação, porque eu consigo ir na clínica da psicóloga também, né? E aí a família, às vezes, tem algum relato ou alguma dificuldade, uma queixa, e eu posso ser um suporte nesse movimento da família, né? Então, assim, isso é um mundo de aprendizado para quem está na graduação. Nossa, fantástico. Me faz querer mudar uma parte da minha dissertação. Fiquei pensando Espero que seja bom. É muito bom. Eu fiquei pensando em rever alguns conceitos que eu coloquei, porque eu coloco muito essa questão do ativismo e essa visão sobre como as pessoas, às vezes, profissionais, às vezes, passam por cima de certas nuances do comportamento da pessoa autista, né? Agora, na fala da Susana, você percebe muito a psicologia dela, assim, que vem da alma, né? Isso. O que ela tá falando, a análise do comportamento talvez não se aplique a você em si, né?
Porque se a pessoa conversar contigo, jamais ela vai dizer isso. Mas lá no início, foi muito acusada de ser tecnicista, né? Sim. Né? Eu vou aqui, vou pegar a técnica e vou aplicar nessa criança. Essas variáveis que você está falando, tipo, observar, ter essa percepção da criança. E a tua própria disposição pessoal, você vê que você é uma pessoa que tem essa, como chama, esse veio psicológico. Agora, infelizmente, não é em todo mundo, né? Mas a gente deveria realmente encabeçar Cabeçada, sabe? Plantar a sementinha, né? Plantar a semente para fazer uma normalização da análise do comportamento, porque é necessário, é extremamente necessário ter uma visão como a sua. A tua visão é bem assim. Acho que assim, você fala muito bem, acho que você faz uma propaganda muito boa da análise do comportamento. E da forma com que é correta, né? Você tem uma percepção do indivíduo que é o que eu sou terapeuta humanista, eu sempre parto do indivíduo, né? Acho que por isso, agora eu acredito profundamente assim que as crianças não aprendentes, ele precisa de habilidades básicas. Sim. Tipo, você pode argumentar de vez, mas tem a subjetividade da criança e tudo. Mas se ela não sentar, se ela não tiver aquela comunicação básica, ela não vai conseguir. Então, ela precisa desse suporte básico. Não, ela tem que sentar, ela tem que focar, ela tem que... A gente fez aqui o último episódio, que gravou, foi com a fonoaudióloga. Ela estava falando isso. Que a intervenção do fonoaudiólogo é muito perceptível, né, na criança. Assim, acho que são os profissionais que mais Nossa, é muito interessante. estão ali. Crianças, eu sempre falo, ó, a gente precisa de um terapeuta de análise do comportamento, porque é o cara que vai estar ali no momento certo. E você mencionou a questão de desenvolvimento neurológico, tem coisas que só funcionam na idade X. Não adianta se passar daquela idade. Você pode até aprender, mas é mais sofrido, né? É bem mais complexo. E assim, é interessante, curioso, né? Pensar que a análise de comportamento tem esse viés mesmo, né? De ter toda a imagem construída. Porque o começo realmente traz isso pra gente, né? Aquela coisa do cachorrinho e tal. Da máquina de aprender, né? Do ratinho. Essa é a imagem que muitas pessoas têm, né? Por incrível que pareça, pra mim, porque eles já têm um contato há mais tempo, ainda hoje tem pessoas que pensam que é assim que funciona. Mas não, a gente vem se transformando. E entende, inclusive, que as emoções também são um comportamento. Né? Então, Skinner veio justamente para revolucionar nesse sentido. Porque até então o comportamento era o que era visto, né? Observável. Mas também existem eventos encobertos, né? Que a gente chama. Comportamentos que não são visíveis, de fato, mas que existem. Porque o pensamento e a emoção também estão ali naquele sujeito, por mais que não seja visível, né, a olho nu. Então, assim, a análise do comportamento, ela vem aplicada, né, para entender de que maneira aquele sujeito, seja criança, adolescente, enfim, na fase de desenvolvimento que for, se coloca no mundo, né? Ou seja, como ele se comporta, o que é problemático, o que está causando prejuízo, de fato, para essa criança ou para quem está ali circundando, né? Ou seja, a família, a escola, ou enfim. E, a partir disso, né, prezar por estabelecer um plano que seja, de fato, alcançável. Eu tenho que ter muita clareza com a família da minha criança para a gente juntos planejar metas que sejam possíveis de ser alcançadas. Então, quando você fala de habilidades básicas, a gente precisa psicoeducar a família também, né, para mostrar, olha, antes da sua criança, brincar de faz de conta, ele precisa responder pelo nome. Porque se eu quero brincar, não sei, de construir um castelo ou de comidinha, como que a minha criança de 2 anos ou 3 anos vai construir um brincar tão complexo se ele ainda não tem habilidades básicas, que são fazer um contato visual quando eu chamo, porque significa que ele está atendendo ao meu chamado, que ele tem interesse em mim, né? Como que eu vou esperar uma habilidade mais complexa se eu não tenho os pré-requisitos antes disso? Então, a gente precisa analisar todo esse comportamento e entender em que áreas, em que aspectos existe, de fato, um déficit que precisa ser trabalhado. Por quê? Como... De que maneira, o que eu espero alcançar. E tudo isso muito bem registrado, muito bem elencado, porque a gente precisa ter parâmetros. De onde eu estou partindo e o que eu espero. Qual a expectativa dessa intervenção. Né? E tudo isso muito bem descrito, que é isso que a análise de comportamento preza. Faz, né? A análise de comportamento, ela é muito, vamos dizer assim, científica, né? O contato que a gente tem na graduação como
de psicologia, o contato mais científico que a gente tem é com a análise do comportamento. Observação ali, replicação de fenômenos e tal. Isso é muito legal. Foi o que a parte que eu mais gostei na área da academia, foi isso. Também, assim, tem aquela coisa da interação também, né? Que para uma criança, principalmente, tipo no meu caso, até uma pessoa adulta, que é um sistema que gira em torno de si mesma. A pessoa já tá totalmente organizada, ela já tem todas as habilidades dela. Mas uma criança não, ela depende um pouco mais, ou grande parte do ambiente que a rodeia, né? Aí essa interação do terapeuta com o acompanhante terapêutico, com a escola, e qual a língua que a escola e o acompanhante falam? É a análise do comportamento. Então a gente não pode esticar muito isso, mesmo porque funciona melhor assim, porque todo mundo está falando a mesma coisa e vai trazer um resultado melhor. Eu tenho, inclusive, uma ressalva em relação a isso. Eu também. A minha ressalva, assim, é porque eu acho que muitas áreas da psicologia falam da mesma coisa, só que em línguas diferentes. Diferente. Eu vou sair agora, me desculpa. É porque eu acho que a gente fala de comportamento não é um grande mistério. Há um certo padrão que a gente segue e que a gente intervém de acordo com esse certo padrão. Eu não estou falando de algo mecanizado, eu estou falando de algo que é esperado do comportamento humano, né? Esperado... Quer queira, quer não, a gente espera alguma coisa do comportamento humano, né? E eu acho que as intervenções psicológicas são muito tem sempre o mesmo objetivo de melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Né? E eu creio que a gente só fala de análise do comportamento usando certas nomenclaturas. Eu acho que a diferença é essa, usar certas nomenclaturas, que inclusive, já, pelo que a doutora Suzana está trazendo, já estou começando a ressignificar. Isso é muito bom. Que bom. A tua queixa é bem assim, que a psicologia ela sofre muito com isso, por ser muito jovem enquanto ciência, e porque eu não vou falar isso não, senão os psicólogos vão me cancelar. Tipo assim, porque como o objetivo, eu tenho um objeto de estudo da psicologia, né? Tipo, você começou a fazer faculdade de Direito, objeto de estudo, as leis. Sim. Aí a Maria Arlene, tá ali sentada observando a gente, é a sociedade, né? Aí a psicologia é o quê? A psicologia tem um monte de objeto, é o comportamento, é o inconsciente, é um monte de coisa. Às vezes você vê psicólogos falando da mesma coisa, só que usando conceituação diferente. Sim. E isso, não sei se a Astana concorda, para quem está de fora é estranho, que você vai ver falando do mesmo objeto, só que de um ponto de vista diferente. É a questão da abordagem, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou entrando no universo da filosofia e há a mesma coisa. Esse mesmo embate, essa mesma busca pelo que é o ser humano, né? Com várias linguagens, com várias nomenclaturas, e você fica naquele embate. Eu mesmo sou o ser estranho da filosofia. Ser estranho. Né? E eu fico assim meio que atordoada com a quantidade de nomenclaturas que são utilizadas. Eu acredito. E para falar a mesma coisa. A psicologia ela é filha da filosofia, Isso, né? E a busca é sempre a mesma. Melhorar a qualidade de vida porque as pessoas querem viver. Como foi, Suzana? Tipo, você decidiu pela abordagem porque veio lá, já estava ou não? Tipo, você foi doutrinada? Não fui doutrinada. Simplesmente fui tendo contato ao longo do curso e fui vendo o que para mim fazia mais sentido. Porque, assim, a gente entende que existe o mesmo objetivo, que é autonomia, qualidade de vida, proporcionar um equilíbrio, né? Se é que existe o equilíbrio, sim, de alguma maneira na vida do sujeito. Né? Da nossa criança também, quando a gente fala de desenvolvimento infantil. Mas a grande diferença para mim é entender que o meu objeto de estudo ele é resultado de uma interação com o ambiente. E aquele comportamento acontece porque existem contingências que, traduzindo, são as relações daquele comportamento com o ambiente. Então, o que antecede o comportamento que eu analiso e as consequências daquele comportamento em si é que me mostram qual a função
daquele comportamento. A gente repete comportamento, Sim, porque, comportamento. enfim, né, a São os palavra é chave. behavioristas. Mas é entender que é a partir desse princípio, né? De que o comportamento ele é resultado das interações. Diferentemente de outras abordagens que entendem, por exemplo, na psicanálise, que o comportamento é resultado de uma interferência de uma instância mental, né? Como o inconsciente. Para análise do comportamento, isso não faz tanto sentido, porque eu não justifico uma resposta, uma pergunta, com uma resposta que não me explica muito. Então, por exemplo, partindo para a prática. E essa é a ressalva que eu queria fazer em relação à escola, porque eu não tive essa experiência de ver a análise do comportamento ali na prática, na pedagogia. Pelo contrário, às vezes a gente vê algumas deduções, né, dos comportamentos das crianças que puxam esse aspecto mais mentalista, justificando de uma forma não tão explicativa. Então, por exemplo, a criança está chorando porque ela está chateada. Porque a mãe, não sei lá, a criança está chorando porque ficou triste. Ou uma explicação que vai se voltando em um ciclo. Porque não me mostra de fato o que aconteceu, o que gerou aquele comportamento e o que a gente consegue modificar para aquilo ser alterado, seja na consequência ou seja antecipando, de fato. Então, isso me chama a atenção na análise do comportamento, que é a partir desse pressuposto. Entender que todo comportamento tem uma função e que ele é resultado das interações. Sabe que no estágio clínico, quando eu fiz estágio clínico, aí você tinha que atender. Eu não atendo crianças, né? Mas aí você tinha que atender crianças. Aí pegavam lá e colocavam pra você, uma criança aqui pra você ter experiência. Você vai atender uma pessoa idosa, um adulto, um adolescente e tal. Aí trouxeram um menino lá pra me atender. Aí o menino tinha uns 7, 8 anos. Aí a queixa era que o menino era, usando o termo técnico, o menino era uma peste. Termo técnico. Usando o termo técnico. Aí ninguém aguentava o menino e tal. Eu, meu Deus, e o menino chegava lá na clínica e sentava, vamos brincar de carrinho embora, vamos guardar os carros embora, vamos desenhar embora. E ele, meu Deus, esse menino tem uma coisa de errado. Aí eu lembrei da questão das variáveis, né? Quais são as variáveis que ele tem ali? Eu falei, então, se na casa dele ele tá muito acelerado, quer dizer que tem um... Aí eu fiquei assim, eu lembrei de análise, né? Que o estágio clínico foi Gestalt. Aí a mãe dele tava lá na recepção, eu cheguei, vem aqui, entra aqui. Quando a mãe desse menino entrou nessa sala, esse menino se transformou. Que ele usou os anéis do poder, ele corria. Tava a mãe muito dele aqui, interessante e ele corria em redor da sala, assim. Aí passava e batia no cabelo da mãe dele, assim. E corria. Eu fiquei olhando assim pra ela, assim. Não precisa mais, não. Pode sentar lá de novo. Aí a gente foi entender que a variável lá era a mãe dele, né? Quando ela tava. E eu, nossa. Aí eu tive que estudar lá. Vamos ver como é que a gente faz pra manipular isso aí pra ter um resultado. E aí, às vezes, é difícil, né? Porque a gente explica, né? Faz toda uma psicoeducação pra essa família. Às vezes até parece que eles são crianças, porque a gente tem que sentar, escrever, e desenhar e mostrar. E às vezes não funciona, né? Você pode ser o melhor terapeuta, explicar das formas mais didáticas possíveis, mas às vezes essa família não está preparada para alterar alguns comportamentos, né? Porque também existem outras variáveis. Você que lida com os cuidadores, né? Com esse movimento de apoiar a família, suporte emocional, com certeza já deve ter observado que essa mudança de comportamento ela é muito gradual. E, assim, nem sempre acontece. E a gente, às vezes, como psicólogo, se sente um pouco preso mesmo, né? De mãos atadas, porque você espera uma mudança e às vezes não acontece. Então, assim, temos nossos limites também, né? Sim, esse é um ponto que eu queria que a gente conversasse, essa interação com a família. Deixa eu te relatar aqui a interação com a família que às vezes a criança autista ela tem, que normalmente uma criança típica tem ali, ela meio que diminui, né? Só que com a criança autista não, ela se perpetua durante muito tempo, né? A gente tem casos de mães que têm filhos de 27, 28 anos e o nível de suporte, né? Como a Ana Cândido está falando, ele precisa permanecer. Aí aquele comportamento que a mãe tem em relação ao filho autista, ele permanece. Aí, por vezes, isso gera porque a criança precisa de autonomia, né? E a mãe, pelo fato de estar ali no cuidado no dia a dia, ela acaba, de certa forma, não atrapalhando, mas não permitindo o desenvolvimento que a criança tem. Aí o que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa tua conversa com a família, como é que é? Olha, vocês estão fazendo isso aqui de errado, vocês querem adoecer o menino, como é que é essa conversa? Às vezes dá vontade de falar assim, mas a gente tem um jeitinho. O problema desse menino aqui é a mãe dele, que não tá dando...
Ô, gente, ela já se culpam tanto Já, né? que falar isso, sinceramente, Seria não terrível. faria diferença nenhuma, porque a gente primeiro precisa entender que aquela mãe, aquele pai que não está mudando a forma de lidar com a criança também está em sofrimento, né? Então, em primeiro lugar, é validar aqueles comportamentos, aquelas respostas que eles conseguem dar, os recursos que eles têm, porque naquele momento é o que eles conseguem, né? E aí, assim, eu já passei por situações, por exemplo, de chegar para atender uma criança no primeiro atendimento e a mãe chorar muito para mim, né? Me relatar o quão exausta ela estava ou o quão cansativo estava sendo. Eu vou falar para ela no primeiro encontro, olha, mude isso, isso e isso. Não. Eu preciso entender que aquela realidade dela é realmente real, né? Muito repetitivo, muito... Sim. E, de fato, precisa ser. Realmente é real. O que ela está sentindo tem muito sentido, porque ela está sobrecarregada, porque ela lida com várias outras funções, para além de mãe, né? Então, no primeiro momento, eu vejo que essa validação é, assim, primordial. Porque eu preciso entender por que ela chegou a manter esse comportamento por tanto tempo. De alguma forma, aquilo funciona. Às vezes, a punição, né, como a gente chama, a briga, o reclamar, tem algum funcionamento ali naquela realidade. Naquele contexto. Então, às vezes, a mãe briga e funciona. Então, ela vai continuar fazendo aquilo, só que às vezes não funciona. Ou o comportamento volta a acontecer da criança. Então, a gente precisa mostrar, olha, você está vendo que quando você responde dessa forma ou toma essa atitude, a gente não vê mudança no comportamento dele. Como é que a gente pode fazer? Né? E às vezes perguntar, Isso, né? olha, esse foi o resultado da minha avaliação. E eu pontuei esses pontos como importantes para a gente trabalhar. Esses pontos precisam de muito suporte de vocês, enquanto pais. Como é que é para vocês viver essa mudança? Né? E aí a gente toca num ponto que muitas vezes, é claro que a gente não se torna o terapeuta da família, mas a gente se torna uma figura de referência, de acolhimento, de escuta, né? Porque o trabalho na clínica, ou mesmo de acompanhamento terapêutico, é muito pontual. Quem está todo dia com aquela criança é aquela família. Então, primeiro, validar, primeiro, escutar e entender como eles enxergam aquela intervenção. E isso é um ponto de partida, assim, chave. Eu jamais faria qualquer intervenção sem ter esse tipo de contato primeiro. E depois a gente vai mostrando as evidências. Às vezes a gente consegue autorização da família para fazer um vídeo da criança. Então, olha, tá vendo quando ele tentou fugir da tarefinha, eu fiz isso aqui e funcionou? Você pode tentar fazer isso também? E eu vou lá junto com essa mãe e mostro. Vamos fazer assim? Então, às vezes já aconteceu eu chegar para atender um adolescente ou, enfim, alguma criança, e aí o comportamento problema acontece ali na minha frente. Eu digo, oba, que bom, porque aqui agora eu sei que eu vou poder mostrar para essa família o que a gente pode fazer. Então, você vai lá e tenta dar um suporte para a mãe, né, ou para o cuidador que estiver ali. A gente fala mais mãe porque geralmente é quem tá mais perto, né? Essa coisa da família, principalmente que ela não tem esse manejo de terceirizar a coisa, né? Não, vou levar meu filho lá, porque a doutora Suzana vai resolver o problema do meu filho. O problema é da psicóloga. Toma, tá entregue. Eu não pergunto nem quanto é. Tá aqui, eu tô entregando meu filho, você vai resolver o problema do meu filho. Aí não se engaja no processo, né? Isso é importante demais que a família entenda isso. Olha, a gente entende. Às vezes eu atendo pessoas... Quando eu atendo pessoas adultas, a pessoa fala assim, eu falo, não, porque meu filho tá assim, assim e tal. Aí fala assim, mas eu já tô mandando ele pro psicólogo, como se fosse uma terceira. Você já foi lá falar com o psicólogo da sua filha, escute qual é a intervenção, o que tá acontecendo. Principalmente quando são menores, né? Então. Pra você entender o que tá fazendo. Como são meus pacientes, eu falo assim, só pra você não atrapalhar o trabalho do psicólogo, eu falo assim, vá lá e escute o que ele tem que dizer pra você. A gente tem que ser bem claro, né? Claro como a água, assim, enxergar de um lado, enxergar do outro. Porque eu preciso que essa família entenda o que é que eu tô fazendo e qual é o nosso objetivo. Porque senão é enxugar gelo. Eu vou estar tentando resolver um problema sozinha, né? Não tem sentido isso. E a participação da família, inclusive é uma das novas propostas, assim, que a análise do comportamento tem prezado, é de fato incluir. Ali eu digo incluir é que essa mãe e esse pai estejam na sala de atendimento comigo. Que eles vejam o que eu faço. Né? Então, em casa, a gente tem esse acesso também, né? De, olha, vem cá ver como é que está acontecendo isso. Eu estou tentando fazer essa atividade e está dando certo. Vamos fazer junto comigo? Vamos tentar brincar com ele? Aí você pode fazer assim.
né? Evita falar assim, porque você tá vendo que ele tem um comportamento não tão legal quando você fala dessa forma, né? Então, isso assim, me enche os olhos. É importante também Muito legal. voltar para a questão do atendimento também dessas famílias, né? Porque Sim. as famílias precisam de um apoio também, né? Porque eu estava percebendo da fala de vocês, eu estava lembrando que meu primo também é autista, e ele apresenta certos comportamentos em casa, e na hora que ele muda de ambiente, ele não apresenta mais os comportamentos, né? Então, tem muito disso da família condicionar essa pessoa. Meu primo já tem 31 anos, mas meu primo, ele tem deficiência intelectual, é autista, né? Então, ele apresenta comportamentos bem rígidos, bem resistentes, né? E quando ele muda de ambiente, ele para alguns comportamentos que são bem típicos dele em casa, né? Só que a família tem uma dinâmica que é a única possível no momento. A nossa família tem uma dinâmica que é a única possível. Se tivesse um apoio psicológico, seria uma outra coisa, uma outra questão. Seria uma outra dinâmica que seria possível, né? Só que não há esse suporte, como vocês disseram, voltando àquela questão do começo, que as pessoas não têm condição financeira para manter um tratamento mais intenso, da família também. Porque imagina, meu primo autista, tem deficiência intelectual, ele precisa de intervenções muito severas na área neurológica, psiquiátrica, fono, porque ele tem certas dificuldades de verbalizar, né? Imagina, todas essas ferramentas são muito caras. Tá, ainda tem um acompanhamento psicológico da família. Imagina. Então, são tantas coisas para dar conta, né? Eu posso falar de uma forma bem imparcial, assim, que a sociedade precisa de mais psicólogos, entendeu? Muito mais psicólogos. Porque quando você dissemina informação, né? A gente estava comentando sobre a pós-graduação lá de neuropsicopedagogia, que quando você vai falando para os professores, assim, olha, isso aqui é sintoma disso. Aí o professor fica assim, nossa, cara, que bacana isso. Às vezes, agora, no próximo mês, é o Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo, a gente vai nas escolas e aí você precisa ver como é o nível, né, de informação que a sociedade tem. Aí quando você vai falando, olha isso aqui, doutor, isso aqui, o autismo é isso, quando você vai passando essa informação, aquilo vai se... E a forma positiva, é a interação positiva que o diagnóstico proporciona, né? Eu não gosto muito de diagnóstico, mas quando você recebe, você relaxa, você... Nossa, o meu filho é autista, meu filho tem DDAH, meu filho é isso. Aí você tem meio que como se você tivesse um norte, né? Você sai daquela penumbra, né? E vai lá, e meu Deus, e não, então isso. O que eu tenho que fazer é isso. Porque o adoecimento, quando o adoecimento mental, né? A pessoa gera uma angústia muito grande. Aí quando a pessoa vai no médico e diz, não, tenho isso, a solução para isso aqui é isso, as estratégias são essas aqui, que a gente pode oferecer isso. Isso costuma gerar uma calma, assim, na questão do adoecimento mental como um todo, né? Sim. E nesse sentido de informação, eu até falo para todo mundo que vem aqui, sabe, Suzana, assim, que a AMA é uma instituição fantástica, assim, fantástica. É um ecossistema que ele funciona muito bem, né? Atendimento multiprofissional, agora com as famílias e tudo, a gente tem que pegar a AMA e expandir ela assim, para toda a sociedade. Pegar a AMA e transformar, que é uma forma que funciona, que é o acolhimento, a interação, né? As mães é que elas se sentem bem. E uma coisa curiosa, se você conversar aqui com as mães, parece que você não sabe quem é filho de quem. Parece que todas as mães são mães de todos os assistidos. Vai se criando uma rede de apoio mesmo, uma rede de né? apoio. E é uma coisa que entra nas pessoas, né? Você via aqui, é fantástico. São pessoas, assim, maravilhosas, né? A gente conhece pessoas maravilhosas aqui na AMA, né? Nossa, isso foi um corte, nós vamos fazer um... Com certeza. Eu inclusive, eu comecei a trabalhar na AMA porque eu tive um histórico de experiências laborais muito difíceis, né? A AMA foi o lugar que mais me... Foi o lugar que te amou. Foi o único lugar que me acolheu de forma intensa e
e eficaz, porque me fez querer sair de casa, porque antes eu, nem sair de casa eu queria para ir trabalhar, né? Então, eu acho que a AMA tem muito esse papel de ser uma rede de apoio. Aí já foi. Isso faz muita diferença na vida de uma família que já está fragilizada, né? Porque quando a gente pensa em adoecimento mental, às vezes a gente pode pensar, essa mãe é muito ansiosa, né? Geralmente a mãe é colocada em evidência, né? Essa mãe se isola demais, ela precisa socializar. Mas aí eu paro para pensar, o que é a sociedade? De onde ela vem? E como essa mãe chegou a esse estado, né? A esse lugar. Porque falar isso não me descreve muita coisa. Então, quando eu vou entender o que está por trás disso tudo, os julgamentos, né? Das recusas de escola, por exemplo, né? Da própria família, que muitas vezes acaba sendo inconveniente em vários sentidos, né? Isso acontece com muita frequência. Então, a gente precisa entender que essa rede, ela está completamente ligada à saúde mental dessa pessoa nesse contexto do autismo. Então, que máximo saber que isso está sendo proporcionado aqui, né? Porque isso faz muita diferença para o tratamento dos meninos, inclusive, né? Das crianças, adolescentes que estão no espectro. Porque essa família, quando tá mais... tem mais rede de apoio, se sente acolhida e tem um estado emocional mais funcional, né? Mais equilibrado, ela está mais disposta também, né, a aprender, a conseguir alterar certos comportamentos. Então, isso é muito legal. Você chegar num lugar e não ser julgada o tempo todo, porque é isso que as pessoas fazem, infelizmente, ainda hoje, com famílias de pessoas autistas, né? Elas julgam não só a pessoa autista, como julgam também a família, né? Muitas vezes isso acontece. Eu vejo muito em crianças julgando a família, mas em adultos eles julgam muito autista também. Julga. Quando eu vim pra cá, né? Como eu vim trabalhar aqui, eu falei para as meninas, olha, eu não atendo crianças. Aí, não, mas a gente vai estar fazendo um trabalho com as mães. Eu não sei se te disseram isso na tua formação. Para mim, assim, disseram assim, ó, eu já vinha de outra formação, a gente tinha estudado outras coisas. Aí quando eu vim para psicologia, aí uma professora me disse uma coisa que marcou muito. Ela disse assim, mas você já estudou o que tanto? Ah, professor, já estudei TI, já estudei isso, já estudei gestão de pessoas. Ela disse, o curso de psicologia é diferente. Você, além de fazer o curso, você vivencia o curso. Que é uma coisa muito intensa, né? A clínica, então... É muito... Aí, assim, isso meio que... Eu gostei muito disso, né? Análise de comportamento eu estudei muito, aí você vai muito naquela... Quando eu saí, eu continuei com isso. Eu trabalhei em muitos lugares, assim. Estágio em CAPS, estágio em empresa, trabalhando com um monte de coisa, formação de pessoas. Aí o que me motivou a vir para a AMA foi isso. Aqui é um sistema diferente. Quando eu falo aqui que a AMA ela é diferente, porque de fato ela é diferente. Ela é diferente de qualquer outro ecossistema assim, que você trabalhe de maneira institucional. É uma coisa muito daqui mesmo. É tanto que você fala assim... às vezes eu vou convidar alguém e a pessoa fala assim, olha, que a gente está fazendo podcast na AMA e tal, eu queria que você fosse... na AMA? Nossa, já estagiei lá. Oh, meu Deus, e a dona Rosália? E a Ana Cândida? Cadê? Como é que estão as meninas? E tudo. Gera um afeto, assim. É tanto que muitas pessoas estão aqui são voluntárias que trabalharam e permaneceram, né? É um lugar que é bem bacana, né? Nossa, muito... Eu aconselho Que muito. bom saber que adultos no espectro também estão ocupando esses espaços, né? Para além de tratamento, mas também de se sentirem, de alguma forma, parte daquele ambiente, da sociedade, seu trabalho ser valorizado, né? Sua voz ser ouvida. E isso é muito curioso e me fez lembrar da história da Carol. Não sei se vocês conhecem. Carol Souza. Ela... Souza acompanha. Nível 3 de suporte. 2 ou 3? 2, né? E eu fiquei, assim, encantada com a história dela, de saber que ela também conseguiu passar por um curso superior, né? Com todas as dificuldades. Ela teve suporte de algumas, né, pontuais de acompanhantes terapêuticos. Apesar de várias dificuldades financeiras da família, ela conseguiu alcançar esse lugar, né? Hoje, por exemplo, algumas instituições oferecem alguns trabalhos para pessoas com autismo, né? Algumas empresas, já vi algumas empresas online que e tem uma aqui em Teresina, a All Marketing. Sim, foi a que você comentou aquele dia, né? Sim. E é muito legal saber que essas iniciativas estão sendo tomadas,
Porque até pouco tempo, as pessoas com deficiência eram inválidas, né? Não tem mais utilidade, não tem mais sentido ter essa pessoa na nossa sociedade. E isso é tão ultrapassado, saber que isso está acontecendo é muito sobre a Carol interessante. Souza, eu tenho um ponto, uma ressalva em relação a Carol Souza. A Carolzinha Souza, ela mostrou para as pessoas tanto que era difícil para ela verbalizar e passou a se comunicar através do aplicativo, né? De comunicação alternativa. Para vocês verem, volto naquela questão da questão do manejo, essas coisas. Que eu até usei a palavra cura, mas eu usei no sentido de mostrar que não há o que ser curado, né? Mas de qualquer maneira há uma necessidade de apoio a vida toda. E a Carolzinha Souza mostra isso, que mesmo ela se formou, eu acho que ela chegou a trabalhar também, ela inclusive ela desenha, ela trabalha com desenhos. Ela né? faz post pro Instagram, né? Isso, e ela trabalha com ela é influencer, né? Ela é digital Marketing influencer. digital. Isso, e ela tem uma necessidade, ela mostrou que ela consegue verbalizar muito melhor através da escrita. Né? E uma coisa que as pessoas não percebem é isso. Por exemplo, bom, eu escrevo muito melhor do que eu falo também, mas eu fiz um pacto comigo mesma que eu ia usar minha fala. Toda vez que eu tivesse oportunidade, eu ia usar minha fala e ia falar mesmo. Eu ia usar meu lugar de fala para falar mesmo. Né? Não que a fala dela não seja uma fala mesmo, mas eu queria dizer falar mesmo no sentido de uma coisa verbalizar. Assim, verbalizar mesmo, da forma que eu posso, que eu digo. Não tô falando que a forma dela não é uma forma de falar mesmo. É falar mesmo, sim. Mas é da forma que eu posso. Ela prefere usar a escrita. Sim. E eu já vi comentários, né, lá na rede social dela, das pessoas questionando se aqueles textos tinham sido ela que escreveu. Nossa. Então, assim, o capacitismo, né, que é esse preconceito com pessoas com deficiência, que o autismo também está na mesma classificação, né, de deficiência. Então, assim, ver que até isso está sendo questionado, né? É muito violento, é muito invasivo você duvidar do potencial do outro. Sim. É muito emblemático, assim, né? Você, no começo da conversa, você começou mencionando que dá voz à própria pessoa, né? O que ele precisa em nível de suporte. E eu acho interessante quando é uma pessoa adulta que está no espectro, que ela consegue dizer, ela passa essa experiência, né? A professora Aline, que teve aqui, aí eu conversando com ela, ela falou assim, não, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, aí eu vi que eu também. Aí ela começou a revisar a vida dela, né? Aí ela ficou assim... Ela falou assim, então é por isso que eu não entendia determinadas coisas, Aline Chaves. A pessoa Aline Chaves, Você entrevistora. Aí ela falou assim, então é por isso que eu não entendia determinado tipo de coisa. Aí assim, ela tá vendo aquela experiência. Aí, eu não sei se vocês já viram um videozinho que tem nas redes sociais do cara que tá no restaurante, que ele vê o meninozinho autista. Que eles começam a jogar xadrez com as peças. Aí a mãe olha e as outras crianças olham e acham que eles são loucos. Não, eles estão jogando xadrez usando as peças, os objetos que estão ali na mesa, né? Só que só eles dois conseguem ver aquilo. Só que o cara, como ele também estava no espectro, ele conseguia enxergar isso. O que ele está vendo é isso, o que eles estão fazendo é isso. Aí, qual a importância da pessoa adulta? Que ela entende. Tipo, você sabe exatamente o que uma criança autista sente, porque você também é autista, né? Aí esse discurso, de trazer a pessoa para o circuito, né? De entender aquilo, de fazer aquilo. Então, até uma experiência anedótica para falar com vocês. Deixa eu só dizer que eu atendi um médico que ele era assim... O cara já estava terminando a faculdade de medicina e tudo, se formou. Aí ele vinha, ele chegava na clínica e falava assim... Jimmy, eu quero conversar contigo uma coisa aqui. Aí eu, o quê? Ele falou, eu quero que tu me explique uma coisa aqui. Aí eu, uma coisa que a minha mãe não tá conseguindo me explicar. Que a lógica de pensamento dela era diferente da dele. Sim. Aí ele dizia assim... Ele falou assim, por que ela tá insistindo nisso? Aí eu disse, olha, por causa disso, isso aí. Ah, sim. Cara, minha mãe... Ele falou assim, minha mãe é muito lenta. Por quê? Porque ele tinha aquela inflexibilidade, ele pensava daquela forma. Se não tivesse lógica para ele, não fazia sentido. Não fazia sentido. Aí toda vez que ele trazia uma coisa, uma demanda, eu pegava e formatava meio que no Tentar jeito racionalizar, né? de uma forma com que ele compreendesse. Aí chegou um momento lá que eu perguntei assim, cara, você percebe que isso não é comum? Aí ele disse,
Aí eu percebo que eu penso de forma diferente das outras pessoas. Aí eu disse assim, mas você tem uma inteligência muito acima da média. Então, eu falei até pra ele, até deu uma puxada. Se você fizer um esforço, você consegue compreender sua mãe. Aí ele ficou assim, tudo bem. Como é muito objetivo, ele começou a fazer isso. Aí a terapia encerrou, porque ele mesmo entendeu como ele pensava. Entendi. Ele ouviu o discurso da mãe, formatava para o que ele... então é isso que ela quer. É como a Aline falava que entendia uma piada, né? Quando ela escutava uma coisa que não fazia o menor sentido e todo mundo ria, ela entendia que era uma piada. Então isso é uma piada, então vamos rir. Pois é, isso É é muito legal comum isso. em pessoas autistas. É. Eu tenho uma experiência anedótica para contar para vocês. Eu e a Aline foi a curadora da minha primeira exposição fotográfica. Foi. E foi a Aline que percebeu, nem eu tinha percebido que eu tinha uma linha de criação artística. Foi a Aline que percebeu legal. e fez essa leitura da minha obra. O texto curatorial dela é muito bonito e eu não tinha percebido que as nuances simbólicas ou de simbologia que ela percebia, eu não percebia. Entendeu? Então ela me deu voz. Né? Ela que me ajudou a inserir nessa linha artística. A Aline, pra você ter uma ideia, ela fez direito, formou, entrou em concurso e tudo, trabalhou no tribunal e de repente ela parou, isso aqui não é legal. Ela foi fazer um curso de moda. Ela desenvolve roupas para pessoas que têm hipersensibilidade. Imagina assim, cara, ela falando é uma coisa assim maravilhosa. Inclusive tá aqui no podcast o episódio com ela, né? Vou ouvir depois. A gente entrevistando muito. E você conversar com ela é muito enriquecedor, assim. Porque ela tem uma capacidade... Eu acho que eu respondi. Eu acho que eu vi um questionário para um artigo ou era para uma pesquisa nesse sentido. Que era para as famílias responderem sobre questões relacionadas à moda, essa parte do conforto, né? Da parte sensorial. Eu acho que eu compartilhei, não sei se era dela, mas que legal essa iniciativa. É muito massa, assim, o trabalho. É muito legal, porque a gente precisa muito disso aí mesmo. Ela é professora do IFP, né, do Instituto Federal. Interessante que vocês falaram sobre essa questão dos pais, né, começarem a se identificar com algumas características, com talvez um possível diagnóstico. Eu estava estudando recentemente sobre o fenótipo ampliado. Que é justamente quando uma pessoa tem algumas características do espectro, mas que não chegam a causar um prejuízo tão significativo e por isso não fecham o diagnóstico, mas que são relevantes porque de alguma maneira interferem nas vivências. Então, se eu tenho uma dificuldade, seja cognitiva, seja social, e isso pode estar dentro desse fenótipo ampliado, né, que é essa aparência, os sinais do espectro, né, de uma forma ampliada, mas que não fecham o diagnóstico, eu posso ser cuidado. Eu posso procurar alguém que me dê um suporte. É até interessante eu colocar para vocês uma questão que me veio num grupo de residência artística que eu estou participando. E as pessoas disseram assim... tem muitas pessoas cadeirantes no grupo e disseram que todo o apoio que a gente precisa no dia a dia é prótese. É o quê? Prótese. Uma escova de dente é prótese. E aí levantaram a discussão de que isso esvazia discurso das pessoas que precisam de apoio, né? Porque se todo mundo é um pouco autista, se o fenótipo... Eu não tô dizendo que não existe fenótipo ampliado. Estou querendo dizer que essa discussão precisa ser levada para esse nível, porque as pessoas esvaziam muito o discurso de pessoas autistas e pessoas que precisam de apoio variado mesmo, apoio de necessidade de suporte variada mesmo, né? E as pessoas usam esses meios para esvaziar o discurso, para deixar o discurso mesmo como se a pessoa tivesse... Se todo mundo precisasse de um apoio e, portanto você não é especial, né? Por que você está lutando por isso? A gente tem que entender a diferença, que uma coisa é falar sobre fenótipo ampliado, que de fato geram algum prejuízo, né, para aquela pessoa e que tem um sentido falando em relação ao espectro. Outra coisa é dizer, todo mundo é autista. Óbvio que são discussões, né, assim, que a gente tem que levar a sério. E aí me lembra aquele questionamento que você
estava fazendo aqui nos bastidores sobre a voz da pessoa autista, né? Inclusive, a pessoa que me fez fazer o questionamento, né? Ela criou, eu acho que foi ela que criou o projeto de lei, não é sobre o projeto de lei? Sim, sim. Projeto de lei que dá voz à pessoa autista. A pessoa autista pode dizer que necessidade de apoio ela deve ter no ambiente acadêmico, né? Por exemplo, todo ambiente acadêmico deve mensurar as possibilidades de apoio, mas a pessoa autista também tem a possibilidade de dizer o que ela quer de apoio, né? E é um projeto de lei que está em tramitação. E há a possibilidade desse projeto de lei ser aprovado. Aí imagina só, a pessoa poder dizer, tá certo, que algumas pessoas autistas não sabem que necessidade de apoio ou que possibilidades podem ter. Como, por exemplo, eu quando iniciei o mestrado, eu não sabia dizer para as pessoas que eu poderia ser avaliada escrevendo. Eu estou tendo esse insight agora, para falar a verdade, né? Porque eu não consigo verbalizar lá. Lá não. E lá no mestrado, né? Então, há uma certa possibilidade da gente não conseguir dizer. E você dá instrumentos, aumentar o repertório, dá instrumento para aumentar o repertório dessa pessoa autista, por exemplo, dizer possibilidades, porque você não sabe nem as possibilidades que você tem, como é que você vai saber indicar ou saber... Até como pessoa reivindicar o seu direito, né? E identificar também a possibilidade, né? Identificar como você pode alcançar um êxito acadêmico, né? Sim. Outro dia eu estive na FACEP, né? Que é uma instituição que são dos cegos, né? Deficientes visuais. Aí eu conversando com um cara muito espirituoso, ele falando assim, que às vezes você vê alguém que é deficiente visual, aí você fica meio que sem saber como. Aí ele disse, como é que eu chamo a pessoa deficiente visual? Pelo nome. Vou te chamar pelo nome dela. Aí qual é o nível de suporte? O que precisa? Aí a pessoa deficiente visual chegou na sua casa. Aí você tem que você descreve. Ó, tem uma mesa aqui, tem assim, o perigo tá ali. Aí ele vai explorando no ambiente. Que às vezes você quer dar um nível de suporte que a pessoa não necessita. Você disse, eu sou cego, eu não sou burro, né? Pelo amor de Deus. Isso sobre o que a pessoa não necessita, me fez... Vocês falando e você falando agora complementou mais ainda a minha lembrança. Eu estava atendendo um rapazinho na escola, né? Como acompanhante. E me inquietava que ele não olhava para a professora. Mas ele não tá olhando, então ele não tá aprendendo, né? Na minha ingenuidade. E aí eu joguei essa dúvida para a equipe. E olha só, a psicopedagoga me orientou. Nem sempre ele não está aprendendo se ele não está vendo, olhando diretamente para a professora. Então, assim, por que eu vou insistir de uma forma invasiva, de uma forma forçada nessa habilidade se eu vejo resultados de aprendizado? Né? Não necessariamente ele precisa olhar. E aí é uma discussão que a gente tem, né? É um embate, né, nesse meio, porque eu já vi relatos de pessoas com autismo de nível 2 de suporte falando, eu não preciso olhar no seu olho para conversar com você. Isso me traz muito incômodo, me dá ansiedade, me deixa muito desconfortável. Então é isso, é pensar, por que eu vou ensinar uma coisa ou insistir em algo que a pessoa não necessita, né? Acho que essa discussão é bem importante também. É difícil mesmo você prestar atenção em todos os elementos do ambiente, né? Você fixa num elemento só, é mais fácil. Sabe o que eu faço quando eu atendo pessoas autistas, adultas? Que você percebe que a pessoa evita o contato visual. Aí eu não fico constrangindo ele quando ele tá falando, eu não fico olhando para ele. Porque eu percebo que quando eu olho para o chão, eu olho para o lado, ele olha no meu rosto. Que ele precisa dessa, como ele já é adulto, ele precisa disso. Porque às vezes você evita olhar e fica olhando para o outro lado. Aí gera uma angústia, porque a pessoa está falando. Aí às vezes eu desvio do olhar, ou eu falo sobre outra coisa, que é para justamente deixar a pessoa à vontade. Porque se você fica naquele, não, você tem que olhar para mim, imagine isso, com aversivo com uma criança. Uma coisa que eu queria mencionar é assim, quanto à questão do diagnóstico em pessoas adultas, lugar de fala, eu sou terapeuta humanista, não gosto muito de diagnóstico, né? Acho que, não no sentido de rotular, mas o diagnóstico ele tem uma coisa muito boa que vem com ele. Que é o quê? Outro dia eu conversando com uma professora, e ela assim,
a definição de TDAH é essa minha colega. Ela ri muito quando eu falo assim. E ela falando assim, ela insistia muito nisso. Pô, Vladimir, não, mas eu não sei o que... Meu Jesus Quem diz assim, tu é o TDAH todinho. E ela é professora de matemática. Como? Não sei. Professora de matemática. E na sala de aula ela desenvolvia aquela persona lá e tal, e conseguiu ter um desempenho excelente. Mas na fala ela não consegue concluir, assim, um raciocínio e tudo. Aí ela falando assim, e eu conversando com ela assim, ela falando, não, Vladimir, tu é psicólogo e tal, não sei o quê. Aí eu só falei pra ela, ó, lê sobre TDAH, não sobre o adoecimento, lê relatos de pessoas com TDAH. Nossa, chegou em casa, deu 10 horas, ela me ligou. Ei, cara, eu li aqui a minha história de vida. Olha Aí eu, só. então, você é o quê? Professora. Você sabe as angústias que você tinha na infância. Então, você é capaz agora de reconhecer a criança que tem TDAH também. Ela falou assim, Aí um tempão depois ela falando assim, nossa, aquilo ali me ajudou demais, assim. Ajudou ela. A adulta já tá equilibrada. Já se adaptou àquilo, né? Tipo você, né, Cândido? Você já se adaptou, você tem uma vida funcional e tudo. Mas você tem uma coisa preciosa que é a experiência. Aí eu sei. Aí eu Como consigo aquilo me ajudar doeu, as né? crianças, né? Eu consigo ajudar a sociedade, eu consigo dizer pro... eu não tenho um filho autista, mas eu tenho um filho autista, eu consigo dizer para outra pessoa como é que passa pelo diagnóstico, que fase é essa, que são as conversas que a gente tem aqui com as mães, né? Às vezes a gente tá falando aqui, elas perguntam uma coisa e a outra que responde, não, mulher, isso é assim mesmo, daqui a pouco passa e faz assim, você se adapta assim. Nesse aspecto, o diagnóstico ele é muito bom, porque traz referência, né? Traz uma Traz base. referências. E também é uma conquista de direitos, né? Sim. A pessoa com autismo tem direitos, enquanto possível, com o diagnóstico, né? Consegue acessar alguns benefícios. E que bom que isso, por mais que devagar, né, esteja caminhando. Tá andando. E além disso, também tem a questão da medicação, né? Você falou no TDAH e às vezes a medicação é um ponto-chave no tratamento. De crianças também. Então, às vezes é difícil pensar nessa realidade, principalmente os pais que pensam, às vezes tem uma percepção diferente, né? De entender que aquilo vai mexer com o cérebro do meu filho, da minha filha, né? Isso é coisa de doido, isso é aquilo. E a gente chega para dizer, olha, isso vai fazer diferença na vida do seu filho, ele vai conseguir se sentir mais confortável, vai ficar mais concentrado e vai ser uma criança com um corpo mais próprio à aprendizagem, né? E isso é importantíssimo para o desenvolvimento. São dois lados que vocês levantaram que são muito importantes, né? Porque tanto a pessoa pode dizer, você falando, Ana Cândida está totalmente adaptada. Bom, eu não saio mais de casa, eu só venho para o trabalho. Aí eu fico pensando, a pessoa pode pensar, não, ela tem um desenvolvimento, ela tem um desenvolvimento X, todo mundo vai chegar a essa situação, todo mundo pode chegar a essa situação e ela não tem um tratamento intenso. Não, gente, eu tenho um tratamento intenso. Eu frequento psicólogo, psiquiatra e a AMA. Também faz parte disso, Também né? faz parte disso, né? E eu não estou saindo de casa. Eu não estou saindo de casa. Né? Porque só pensar que eu vou ter que sair hoje já me angustia. Né? Então, a gente tem que ver... Ainda bem que você saiu hoje. Ainda bem que você saiu hoje, veio aqui. Não, mas aqui já tava é um ambiente mas eu tive que sair, porque ontem foi meu aniversário, gente. Foi! Olha só, parabéns, atrasado. Aí eu vou sair hoje, porque eu... Enfim, mas a questão é, a gente pensa que é bom a gente frisar que toda pessoa autista é diferente. Sim, não Né? sei. E não tem um padrão, e você dizer assim, essa pessoa chegou a esse nível, a esse estágio. O outro também vai, né? E o outro também vai. Pensar que ele não tem mais. Tipo, e pensar, por exemplo, a gente vê aqui, né? Quem pode ver de fora pensa, a Ana Cândida consegue falar, consegue expressar, consegue conversar, manter 2 horas de conversa, mas ninguém sabe o que você vivencia nas dificuldades, né? Por mais que mínimas ou existentes no seu dia a dia. Então, isso também serve de aprendizado para a gente, quanto profissional, e para as pessoas, né? Enfim, todos entenderem que perspectivas são diferentes. Você pode ter uma perspectiva porque você entende, você está vendo só a pontinha do iceberg, né? Então, tem uma comparação bem legal que eu já vi em
relação ao espectro, né, em relação a níveis de suporte, que é do arco-íris. Então, você imagina, você vê o arco-íris de longe, é uma coisa só. Mas quando você vê de perto, entende que é um espectro de cores, é uma variação muito grande, o autismo vem da mesma forma, né? Então, existem manifestações diferentes, é o mesmo transtorno, mas cada pessoa tem uma vivência diferente naquele contexto, né? E que bom que a gente tem essa colaboração da sua parte, de ver esse lado da mulher também, que eu ainda acho que é muito, muito pouco aqui, pelo menos na nossa região. É o meu primeiro contato com esse contexto assim mais expandido, porque fica muito restrito ao nicho de crianças ou, por exemplo, adolescentes. Eu tive contato recentemente. Eu não conheço adultos com autismo, assim, eu conheço tantos adultos com autismo em Teresina. Eu não conheço. Onde é que estão essas pessoas? Será que elas estão em casa, a gente tem um grupo, precisando de suporte? Exatamente. Esse grupo, a maioria das pessoas é como eu, eles não gostam de sair. Não gosto de sair. Porque a demanda externa, a demanda do ambiente geralmente é tão intensa que a gente não sai mais. Quando a gente pode escolher, a gente prefere não sair. Então tem muito disso. Eu tenho um grupo de pessoas autistas e a gente é muito parecido. Eu lembrei de uma história de um professor Enio, que ele disse que tinha um tio dele, um teórico da psicologia, né? Ele tinha um tio dele, que todo dia o tio dele vinha em casa, almoçava e ia pescar. Passava a tarde inteira pescando. Aí ele disse que achava estranho, a família achava estranho o comportamento dele. Só que um dia ele tava lá e viu a vara de pescar do tio dele. Pô, vou pegar a vara aqui do tio, vou lá pescar. Ele pegou a vara e percebeu que não tinha anzol. Nossa. O tio dele não ia pescar. Ele só ia lá pro rio porque lá ele ficava sozinho. Ele disse, não, ele falou, não, eu não gosto de estar com gente. E ficava lá, né? Mas é uma estratégia de adaptação. Imagina quantas É pessoas vão o fazer isso. masking, né? Você vai fingir de alguma forma, aí mascarar os seus sinais ou evitar qualquer forma de contato para não ter que mostrar quem você é. Porque se você mostrar, talvez vão te olhar estranho, né? Ou vão... Enfim. E aí a gente tem que lembrar do adoecimento das pessoas com autismo, né? Você pode falar com mais propriedade ainda, que a gente tem evidências, né? Por mais que não tão robustas ou de estudos que sejam com maior porte de profundeza mesmo daquela pesquisa, mas que mostram que o adoecimento mental na população com TEA é bem mais intenso do que na população que não tem autismo. Então, assim, tentativas de suicídio, depressão, ansiedade são bem mais incidentes nesse grupo. E aí, o que a gente está fazendo para isso? Porque se tem um grupo de autistas em Teresina, como você está me falando, que não gostam de sair de casa, como é que fica a socialização, né? Como é que fica o bem-estar, como é que fica, sabe, as coisas que preenchem e fortalecem a gente enquanto pessoa, né? Enquanto humano. Por exemplo, tanto que a gente perde porque as pessoas são maravilhosas, as pessoas são intensas, as pessoas são mágicas, né? E tanto que a gente perde de interação, que tá podendo se construir, se autoconstruir o tempo todo e aumentar o nosso repertório. Repertório que eu digo, gente, não é de uma forma, não é fechado, não. O repertório que eu digo é conhecimento mesmo, né? O conhecimento que a gente pode adquirir conversando com as pessoas é único e a gente perder isso eu acho que você está perdendo essas pessoas, pois né? Dói, né? Dá uma Dói. sensação muito ruim. Olha só, eu tive uma paciente, uma senhora, atendi ela há muito tempo e ela com uma filha de 14 anos. Aí ela falava que a relação com a filha era muito ruim e tudo, só que era uma família de classe média alta, que não é aquela, tipo eu e meu filho, que a gente tá se vendo todo dia, né? Toda hora tá junto ali. Aí ela tinha essa relação com a filha, achava que a filha dela... E eu disse, não, o que a tua filha tem? Assim, ela falou, não, ela... Não. Aí um dia ela me fez o seguinte relato, assim, a minha filha... Menino, quando eu chego lá ela chega em casa e entra lá no quarto que eu vou lá, aí eu saio, ela tá suadinha. Aí eu falei assim... E o que ela disse que ela tava fazendo? Ela disse que tava dançando. Aí ela deixou escapar assim, mas eu não escuto música dela dançando. Aí eu fiquei assim com aquilo, eu disse... Tem como pedir pra tua filha vir aqui um dia conversar comigo? Aí a menina veio. Aí eu conversa vem com ela lá, com a filha dela, né? Eu falei assim, vem cá e tudo. A tua mãe falou que você gosta de dançar. Aí ela ficou assim, olhando pra mim. Eu disse assim, você fica no quarto, quando você tá nervosa, você fica pulando, né? Aí ela disse, você não tá me achando louca, não? Eu disse, não, você pula pra você se reorganizar, né?
mas parece que eu sou louca, né? Eu disse, não, você não é louca. Imagina assim, a menina conviveu 14 anos com a família, não percebeu que a menina tá dentro do espectro. E todos os sinais ali. Disse assim, ó, você já leu sobre autismo, lá. Assim, e ele ali sozinho, sabe? Ninguém vendo, assim. Isso Imagina, é muito no ápice da impactante. adolescência, 14 anos de idade, tantas coisas conflitantes, né? E a vergonha que ela teria, tipo, se a mãe a visse, né? Provavelmente alguém viu, gerou aquele aversivo. Tu tá louca, tu tá pulando, tu não sei o quê. Aí, as estereotipias que causam gera um problema com a família, às vezes não é nem tanto para o autista, né? Gera para a família ali, e a sociedade ela não sabe disso, né? A gente precisa instrumentalizar profissionais, escolas, familiares. Quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente expandir a AMA, a gente melhora. Suzana, você já passou da tua hora, né? Tá quase lá. O papo tá ótimo aqui, mas a gente precisa... queria te agradecer por você ter vindo. Eu agradeço. Deixar o espaço, você deixar as suas últimas palavras, uma mensagem que você falar de onde você está atendendo, que a gente nem conversou, né? Você disser onde você está atendendo, qual o público, os endereços, os horários, CPF, identidade, tudo. A minha mensagem, acho que contem comigo, né? Sim. Digo isso para você, em relação ao aspecto profissional, em relação ao aspecto pessoal. Quero me colocar disponível, né? Pra gente conseguir juntos batalhar nessa luta, né? Porque realmente é uma luta difícil. E acho que a mensagem que fica mais é essa. A gente discutiu tanto, né, sobre aspectos acadêmicos, mas acho que a parte da ética, né, do comprometimento social, de entender aquele indivíduo num contexto, é o que mais faz sentido no final das contas, Sim. né? E como é que a gente acha nas redes sociais? Então, gente, deixei aqui meu Instagram, Psi Suzana Martins. Vou reforçar mais uma vez, sou psicóloga infanto-juvenil, atendo crianças de 1 ano até adolescentes de 18 anos, tá? Minha demanda fica mais restrita justamente a esse público neurodiverso, mas também questões comportamentais na infância também fazem parte da minha atuação. E aí, faço atendimentos nas clínicas Laços e na clínica Soromei. Posso deixar o contato com vocês? Pode, tudo direitinho. Vai ficar na descrição do vídeo aqui, tudo... Tá certinho. ótimo. Tá bom? Ai, tô achando o máximo encerrar o podcast. Ana Tá legal. Isso foi tão... Foi ótimo. Ana Cândia, as considerações finais. Eu gostei muito. Mas eu queria colocar para quem tá assistindo, né? E a gente pode e deve ocupar esses espaços. E só que vocês me darem essa oportunidade de conversar com vocês, já te ajuda a criar repertório também, né? Exatamente, já ganhei meu dia, porque eu acho que se eu tivesse perdido essa oportunidade, eu acho que eu teria me arrependido. Olha só, você que... Ela que nos deu a oportunidade de conversar com você. Foi muito bom você estar aqui, cara. Foi muito bom, foi muito gostoso. E eu quero só deixar claro também que às vezes eu expliquei que o autismo tem beneficência, que eu não quero que fique a impressão de que eu tô tentando te explicar, né? Claramente. É pro público que não entende às vezes algumas coisas mais minuciosas, né? Porque isso também, a gente tem que deixar isso claro, né? Que isso também é capacitismo. Se eu vou tentar explicar uma coisa para uma pessoa que vivencia aquilo, né? Então, quero só deixar isso claro. E a gente aqui, o objetivo desse podcast é gerar informação. Eu acho que a gente tá, Viana, que a gente tá cumprindo bem esse propósito de gerar informação, conversando com profissionais como vocês. A gente conversou com fonoaudiólogo, professores. Teve com o Paulo, que é pai de um menino autista. Essa atuação de pai que é tão rara, assim, né? Verdade. E a gente vai cada dia mais crescer o podcast trazendo essa informação, assim, para a sociedade, né? Gente, a última coisa, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Quero agradecer também. Dê um joinha. Dê um joinha. Adorei falar isso. Quero agradecer também aos meninos que estão aqui nos bastidores, né? A Josiane, a pessoa da técnica, com a participação do Sebastião, né? Bem-vindos, muito obrigado a vocês também, tá? Obrigada, gente. Adorei. Até a próxima. Obrigada.